Está lá em Gênesis 19, do 30 ao 38, é o texto que nós estamos comentando. Então, hoje nós vamos ver aqui como é que as filhas de Ló fizeram para preservar a sua linhagem, a linhagem do pai, né? Se você observar aí Gênesis 19, do 33 ao 35, você vai ver que elas embebedaram o velho, que eles diziam, não tem nenhum homem para manter relação conosco, e vai acabar nesse negócio mesmo, nosso pai já está velho, e então vamos fazer o seguinte, a mais nova, né, teve a ideia, empurrar vinho nele e vamos deitar com ele. E aí foi isso que aconteceu, né? Eu acho que o mais grave para a cultura local naquela época seria o velho morrer e elas ficarem sem filhos. Isso seria uma desonra terrível. Mas o que elas fizeram, assim, muita gente analisa como algo imperdoável, né? Bom, eles eram os únicos que escaparam do juízo de Deus, então realmente ninguém iria querer ter nenhum relacionamento com essas pessoas. As pessoas ficam com medo de gente que escapa de um negócio desse, né? Agora eu queria que você observasse tanto no versículo 33 quanto no versículo 35 de Gênesis 19, onde diz que a mais nova e a mais velha, todas as duas foram, embebedaram, depois se deitaram com ele, né? E ele não percebeu, nem quando elas se deitaram, nem quando elas se levantaram e saíram. Questione-se, foi muito vinho? O que foi que houve que ele não percebeu quando as meninas entraram, as filhas, né, entraram, se deitaram com ele e quando saíram? Eu quero dizer para você uma coisa muito séria agora. Não quero julgar nada da Bíblia, não. Quero trazer a você o conhecimento da nossa lei brasileira. O que diz a nossa lei brasileira, isso aí é definido como um estupro de vulnerável. Aí você está doido, pastor? Estupro de vulnerável é menos de 14, é uma criança. Não, Ló tinha 100 anos. Mas o fato dele estar totalmente embriagado, ele estava vulnerável, ele não oferecia nenhuma resposta, nenhuma resistência, né? Não é só no caso em que uma pessoa tem menos de 14 anos. Não, se estiver embriagado, se tiver uma deficiência, se estiver em coma, tá bom? Fazer sexo com pessoas assim, a nossa lei brasileira define como estupro de vulnerável. Aí qual é o problema? Isso é um crime hediondo, está na categoria dos crimes mais graves do nosso país. O cara não tem como apelar, ele não tem como nem responder o processo em liberdade, não, ele já vai direto, não tem esse negócio de livramento condicional não, viu? Ele já vai cumprir a pena em regime fechado, que é o mais severo. Não é aberto nem semiaberto, é fechado, é cadeia, meu filho, carandiru, papuda, tá bom? Quero que vocês percebam isso. Isso está no Código Penal, né, no artigo 217, né, e no inciso 1º. Versículo 36 diz que as duas filhas de Ló engravidaram. Gênesis 19, 3,6. As duas engravidaram, do pai. E a mais velha teve um filho, deu o nome desse filho de Moabe. Ele se tornou o pai dos Moabitas. Grave bem esse nome, Moabita, ai. E a mais nova teve um filho também. Deu o nome desse filho de Ben-Ami, que se tornou pai dos Amonitas. Grave, Amonitas e Moabitas são descendentes de Ló. São descendentes dos filhos das filhas de Ló, com ele, ok? Então, eu queria perguntar aqui, quem é que achou aí o nome das filhas de Ló? Ou da esposa? Alguém achou? Se achou, comente aí, deixa um comentário comigo. Qual terá sido a reação dele ao saber da gravidez dessas filhas? Saber que agora ele seria pai e avô ao mesmo tempo. Tinha cometido um incesto com as filhas. Bom, queridos de Deus, quero que vocês observem muito bem. Agora, Gênesis, mesmo capítulo 21, do versículo 8 ao 13, ok? Onde vai falar sobre o conflito entre Ismael e Isaac. Isso aqui, o nascimento do Isaac, foi o mesmo momento do nascimento dos filhos, das filhas de Ló. E aqui, esse conflito entre Isaac e Ismael se deu 3 anos depois. 3 anos depois. Isaac estava com 3 anos, e Ismael com 14, porque ele tinha 13 quando foi circuncidado. Tá bom? 9 meses para nascer o Isaac, né? E depois mais 3 anos do Isaac. Né? Ismael com 14 anos. Grave isso daí, para a gente não se perder na história. O ano é 1864 a.C., 3 anos depois do nascimento de Isaac e também do nascimento dos filhos netos de Ló. Ok? Como é que foi esse conflito? Bom, não se faz festa na circuncisão, não. É muita dor.
Mas quando o filho desmamou, ele parou de mamar, ele tinha 3 anos, Abraão deu uma grande festa, não foi uma festa, foi uma grande festa. E aí todas as pessoas, né, próximas vieram para essa festa. O Isaac desmamou, já está começando, é uma criança já, não é mais um bebê, né? Então, nós sabemos que não há registro de festa alguma feita para Ismael. Essa aqui é a primeira que a gente vê, registro de festa, né? Festa para Isaac. Ismael está com 13, na verdade com 17 anos. Ele tinha 13 quando foi circuncidado, 13 mais 4, 17, né? Que é 3 anos mais os 9 meses, 17 anos de Isaac. Ok? E questione agora que tipo de problema poderia ter surgido entre um rapaz de 17 anos e uma criancinha de 3. Você faz ideia? Qual seria? Porque não tem, a criança de 3 anos não tem como questionar nada. Ela ali, eu acho que ele só foi o que está escrito aqui mesmo. Ele foi visto zombando ou rindo, né? Rindo do Isaac. E então eu questiono com você no versículo 9 aí, versículo 9 de Gênesis 21. Diz que Sara viu o filho de Agar, não era o filho dela mais, não é mais o Ismael. Vou ter um filho com a minha escrava, vai ser meu, não, agora é filho de Agar, né? Filho da escrava. Rindo, não era rindo para Isaac, ele estava rindo de Isaac. Será que ele estava rindo de Isaac? 17 anos, 3 anos, era a festa do desmame do garotinho, esse cara aí. Eu imagino que o Ismael estava dizendo, ele está desmamando agora, está atrasado, tadinho. Eu sou o primogênito, eu sou o filho de papai, eu sou o herdeiro. E eu acho que tinha alguma coisa a ver com isso, porque Sara foi muito urgente, ela está atenta ali na festa. Ela viu, quero só perguntar, você que tem esposa, é casado aí, você também que não é, você já viu as mulheres irem para alguma festa e não perceber detalhes que os homens geralmente não percebem? As mulheres filtram, né, o negócio, encontram os detalhes. Então Sara viu o Ismael rindo do seu filho Isaac. E então a Sara vai direto em Abraão, né? Ela entendeu que o assunto ali era herança. Aquela zombaria do Ismael tinha a ver com herança, tá bom? Com seu primogênito, seu privilegiado. E aí Sara chega para Abraão numa festa. Ela não chega gritando, é claro, mas ela chega, sabe, disse: ei, se livra dessa escrava aí, daquela escrava. Não é mais a minha escrava, é aquela escrava. Lembra, Abraão, aquela escrava? E do seu filho, não é mais meu filho, é o filho daquela escrava. Livra deles dois, se livra daqueles dois, porque ele não vai herdar nada com meu filho. Ok? Para se livrar deles. Olha aí, Gênesis 21, né? Versículo 10 ao 13. O versículo 11 diz que isso perturbou muitíssimo Abraão, por se tratar de um dos filhos dele, né? Qual é o pai que não ficaria perturbado com isso? Né? Queridos, eu quero que você agora atente muito bem para o versículo 12. Tenha muita atenção. Porque no versículo 12, Deus fala com Abraão: rapaz, não te perturbes por causa do menino da escrava. Deus também trata Ismael como o menino da escrava. Deus não diz: não se preocupe com o seu primogênito, com o seu filho. Não. Não se preocupe com o menino da escrava. Da escrava. E isso comprova o que, queridos? Que Ismael nunca esteve nos planos de Deus, mas isso foi obra e foi planejamento humano, foi decisão e escolha humana. Foi entre Sara, em primeiro lugar, e Abraão. A escrava não tem o que dizer, nem o que opinar, ela estava ali para cumprir as ordens. Né? E também, isso não foi fruto de um acidente, não foi fruto de um acaso, não foi fruto de uma infidelidade. Não, foi planejado. Foi uma escolha feita, tá certo? E aí, o que acontece aqui, eu quero questionar com vocês, ouvintes, é o seguinte: muitas vezes quando o negócio começa a ficar ruim, aparece aquele inteligentíssimo questionador e diz: por que será que Deus permitiu uma coisa dessa? Meu querido, Deus não teve nada a ver com isso, ok? Isso foi decisão do homem. Se você for olhar a história, você vai ver que não tem nada a ver com permissão de Deus. Você vai ver que Abraão não foi orar a Deus para saber se deveria ou não fazer um filho na escrava. Se você for olhar a história, você vai ver que Sara não orou a Deus para saber se seria bom oferecer a escrava para o esposo ter um filho. Isso foi entre eles.
Então não fique querendo colocar em cima das costas de Deus responsabilidade que é sua por suas escolhas e é minha por minhas escolhas. Isso é uma natureza muito ruim a nossa. A gente nunca gosta de assumir responsabilidade. Enquanto tiver alguém que possa carregar o peso por nós estamos tacando de cima. Ah lá, meu amigo. Né? Então, é o seguinte, depois que o negócio dá errado, quer transferir a culpa para Deus. Isso aí é velho, né? Isso é antigo. Pronto. Então Ismael, que era tudo, era o herdeiro, né? Tirou o Eliezer da história, que era o possível herdeiro do Abraão, era tudo, ele era o cara, ele era o príncipezinho. Agora perdeu o seu lugar para o Isaac, agora vai perder o lugar dele na família, vai perder a condição de filho de Abraão, a condição de herdeiro, né? Mas ele não vai perder a condição de ser abençoado por ser descendente de Abraão, ele vai continuar sendo abençoado, porque senão Deus é injusto, né? Bom, olha o versículo 12 aí de Gênesis 21, a parte B. Deus fala para Abraão: atenda a tudo que Sara lhe pedir. Oxi, aí sim, Sara ela não foi usada só pela carne dela ou pelo inimigo, não. Aqui ela foi usada foi por Deus, né? Tá vendo? Ela disse: olha, esse cara não vai herdar nada junto com o nosso filho, não. Manda ele embora, né? Agora eu quero colocar para vocês aqui sobre a forma como Sara se coloca para Abraão. A Bíblia diz no Novo Testamento que Sara humildemente chamava Abraão de meu senhor. Mas você vê Sara dizendo: meu senhor, eu preciso de filho, faça um filho na minha escrava. Ele fez. Meu senhor, a escrava engravidou e está zombando de mim. Faça com ela o que quiser, Sara, a escrava é sua. Aí, agora, meu senhor, não chegou, dessa vez ela não chegou com história de meu senhor, não. Sara agora é mãe. Tem que se humilhar para ninguém, né? Ei, ela chega, olha o imperativo: se livre daquela escrava e do filho dela. Uma ordem bem dada, né? E aí o Senhor ainda reforça: não, pode atender essa ordem aí. Pode fazer tudo que ela está pedindo. Ela não estava pedindo, ela estava mandando. Pode ler a Bíblia que você vai ver que ela estava ordenando. Uma ordem. Às vezes, querido, a maior parte dos problemas conjugais aparecem exatamente nesse ponto que eu quero comentar com você. A mulher muitas vezes fala algo da parte de Deus, ela fala algo correto, é algo que Deus aprova, mas, querido, a forma como ela fala pode não dar certo. Deu certo porque era com Abraão. Talvez se fosse com você que está me ouvindo, ou talvez até comigo, talvez não desse certo não. Porque o homem poderia simplesmente dizer assim: você está doido? Mandar o rapaz embora. Eu vou não, é meu filho, vai ficar aqui, é o que manda aqui, acabou, né? A mulher chega com muita vontade assim, geralmente o homem não aceita não, querido. Então, e aí no versículo 13, né, o Senhor termina ali confirmando que Ismael vai ser abençoado por ser descendente de Abraão, ok? Isso ninguém toma, ninguém tira, porque é promessa: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei de ti uma grande ou enorme nação, não é? Você se lembra de Ló? Só foi abençoado por causa de Abraão. Essa história agora vai acontecer com o Ismael. Só porque ele é descendente de Abraão, ele entrou na promessa por ser descendente de Abraão. As promessas de Abraão alcançam o Ismael, ok?